Minha âncora é Jesus. Minha âncora é Jesus. Venha os ventos, venha as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Amém. Vamos nos pôr de pé por um momento, meus irmãos. Inclinamos nossas cabeças. Vamos fazer oração pelos enfermos. Você pode apresentar a Deus a sua necessidade neste momento. Amém? Maravilhoso Pai, neste momento, Deus, em Tua presença, ó Deus, queremos com nossos corações quebrantados Te apresentar a cada um dos nossos irmãos, Senhor. Aqueles que precisam neste momento de uma cura, de uma libertação, que estejam talvez no leito de hospital ouvindo este culto, estejam aguardando, ó Deus, por uma palavra de consolo, uma palavra de cura. Ó Deus, nós sabemos que ali no Calvário o Senhor fez tudo por nós. Ali o Senhor nos curou, o Senhor nos salvou. O que basta, ó Deus, é nós aceitarmos isto em nossas vidas e tomarmos posse de fato, para que essas coisas possam se manifestar. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos deu, ó Pai, pela cura. Te agradecemos pelas lutas, pelas dificuldades e por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Tudo que nós passamos nos fazem cada vez mais fortes para crermos em Ti, cremos em Tua palavra e tomamos posse da nossa cura. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar número 32, nosso inário. Número 32. Antes do princípio só havia eternidade, Elohim se escondia em simplicidade. Foi então que ele falou: haja luz e houve luz. Aquele Logos era Cristo, o Cordeiro de Deus, e o Verbo se fez carne e entre nós habitou. Esse foi o jeito que Elohim se manifestou. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus se revelou por amor, morrendo no Calvário, dando sua vida por nós. Ele se derramou, Deus em Cristo, Deus em nós. Eu vi outro anjo forte que descia do céu, pisou na terra e sobre o mar, e clamou com grande voz: e sete trovões emitiram suas vozes. Aquele era Cristo, vindo outra vez. E João, por Deus ungido, profetizou mais uma vez que estava escondido em Apocalipse 10.
Jesus em nós. Amém. Vamos cantar número 30. Chamou para crer nesta mensagem. Se Ele me chamou para entender essa linguagem, se me predestinou para ver a revelação, como posso rejeitar, pois tão grande salvação? Pôr do sol, com um livrinho aberto, talvez no natural eu não estava por perto, porém se hoje creio é porque eu estava lá. Se Ele me chamou, tenho que testificar. Ele me chamou para crer nessa mensagem. Se Ele te chamou para entender essa linguagem, se te predestinou para ver a revelação, como podes rejeitar, pois tão grande salvação? A mensagem de um só homem, se no HM Ele veio encarnar. Se Ele te chamou, como podes rejeitar? Quando Ele me chamou, eu não pude rejeitar. Amém. Vamos com a nossa primeira participação, nosso irmão Odair, trazendo uma porção da palavra de Deus. Deus abençoe, irmãos. Amém. Graças a Deus. Ler uma escritura que se encontra em João capítulo 1, versículo 35 em diante. E no dia seguinte João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Amém? Graças a Deus. Poderia intitular falando de o precursor e o precursado. A gente vê nesses acontecimentos escriturísticos, aqui a gente poderia até dizer que era sombra
das coisas futuras. A gente não vê dentro do Novo Testamento um versículo falando que o Novo Testamento, o ministério de Jesus, de João Batista, era a sombra de acontecimentos futuros. Mas, depois de ouvir as mensagens de nosso profeta William Branham, a gente vê que dentro da lei, né, a lei era a sombra de uma graça, e a gente vê pela revelação espiritual que dentro da graça, né, a graça era a sombra de um reino, de um ministério que viria, que era justamente o ministério do sétimo anjo. A gente for observar, tem muitas coisas que a gente poderia falar, se referindo à graça. A Bíblia diz que enganosa é a graça. E a gente vê até uma igreja chamada, né, dentro da Bíblia, de graça. E você vai ver que o engano que hoje existe aí no mundo religioso está mais baseado na graça. Porque através da graça, Deus dá dons e vocações sem arrependimento, Deus se manifesta no meio deles, e acaba sendo, esta graça de Deus acaba para eles sendo algo que faz com que eles creiam que Deus está no meio deles quando Deus não está, que ele é a graça de Deus trabalhando lá, né? Mas a graça de Deus sempre nos guia à palavra, é aí onde está verdadeiramente a graça. Essa escritura que eu li, a gente percebe, irmãos, que João Batista, ele era o precursor de um ministério que viria. E aqui nessa escritura a gente vai observar que João estava preparando um povo para encontrar e receber esse ministério que viria depois dele. E poucos, na verdade, fizeram caso das profecias, dos ensinamentos de João. Mas nós observamos aqui nessa escritura que teve 2 discípulos de João, que quando ouviram João dizer, eis aí o cordeiro, e outras escrituras, como aqui Marcos 1,7, diz assim, João pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu. O irmão Branham, em sua primeira e segunda etapa, já avisava o povo do tabernáculo Branham que viria um ministério, depois daquele ministério de restaurar e levar as pessoas de volta à palavra, como um restaurador, o ministério de Elias. O irmão Branham, em muitas mensagens, principalmente quando chegou 62, 61, ele falava que viria um mistério, e que ele chegaria uma hora em que ele também iria dizer, eis aí o cordeiro, eis aí o ministério que eu falei para vocês. Mas nos Estados Unidos não houve discípulos. Como nós vemos aqui nessa escritura, houve 2, saiu um dos 2, né, por nome André, e seguiu aquele que João apontou o dedo e diz, eis aí o cordeiro. E ele estava atento ao ministério de João Batista como precursor daquele próximo ministério que viria, que ele estava atentando às profecias de João Batista. Quando João Batista mesmo chegou à ocasião que diz, e quando ele vier, convém que ele cresça e eu diminua. Em outras palavras, o meu ministério termina e o dele vai continuar. E vocês não têm que ficar comigo, vocês têm que dar continuidade com este que tem um ministério. Teve a ocasião até, deixa eu ler, né? É bom a gente lendo. Aí aqui em João 3:30, João Batista ainda diz, necessário é que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima, você vai ver que na outra escritura, falou de um forte, de um poderoso. Você vai ver que justamente em Apocalipse 10 é que desce o anjo forte. O precursor estava aqui na terra, o 7º anjo, o homem fraco. Carne e sangue estava ali na terra, mas descia um do céu em Apocalipse com um livro aberto. Esse vem de cima, mas tem um aqui embaixo. E João já, no seu ministério, falava isso àqueles discípulos ali. E eles tinham que entender que Jesus não era um homem daqui de baixo. Ele tinha algo muito mais elevado. Jesus não era só carne e sangue,
como João era. Jesus era o Pai da eternidade, Jesus era o Deus forte, aquele que desceu do céu. Porque ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu, o Filho do Homem. Estava ali manifestado. Mas era necessário uma revelação para que eles entendessem que eles tinham que deixar o ministério anterior para dar continuidade no próximo ministério. E isso aconteceu nos dias do irmão Branham e o povo americano não viu. E glória a Deus. E bem aqui ele diz assim: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra, fala da terra, mas aquele que vem do céu é sobre todos. Irmãos, aquele que desceu em 28 de fevereiro de 1963, ele é sobre todos. Glória a Deus. Eles não entendiam esse mistério, porque o irmão Branham subjugava-se a si mesmo. Glória a Deus, amém? Aqui em Lucas ainda 3,16, estou citando só a escritura. E respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu. Que coisa, né? O irmão Branham, no seu ministério de primeira e segunda etapa, o fundamento de restauração era levar o povo de volta ao batismo nas águas original, o batismo nas águas. Mas o ministério do irmão Branham ali, como restaurador, não levava as pessoas e não fazia com que aquelas pessoas tivessem uma verdadeira influência com o batismo com o Espírito Santo. Esse seria o ministério do sétimo anjo. Porque o ministério do sétimo anjo, quando é introduzido o ministério do anjo forte, Cristo naquele sétimo anjo, aí vem um batismo um pouco diferente daquele que ele tinha. O próprio irmão Branham falou isso. E João usa essa escritura aqui para mostrar. Ele vem dizer: aquele é mais poderoso do que eu, e aquele não sou, a quem não sou digno de desatar a correia da sandália. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora nós temos que entender que João está falando de um homem que era Deus mesmo numa carne humana, e aquela carne humana era Deus mesmo. Só que quando o irmão Branham entra com seu ministério precursor e fala de um outro que viria, que era o próprio Espírito Santo, o irmão Branham está falando de um Deus, Espírito Santo, um Deus forte, mas que antes disso tinha que se manifestar, se materializar nele, para que depois ele desse continuidade ao seu ministério e continuasse batizando as pessoas que crescem naquele ministério com o Espírito Santo e preparando elas para o arrebatamento. Glória a Deus. O irmão Branham pregou a mensagem: senhores, este é o tempo. Eu vou sair desse versículo e ler aqui, que eu tenho que ler esses dois aqui, senão... Senhores, este é o tempo 409. O irmão Branham vem e diz assim mesmo: se está consumado o que fez João, João foi o que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é ele. E o irmão Branham vem e diz: é a hora, e a hora tem chegado, meus irmãos. Eu não digo que haja chegado. Ele está pregando a mensagem: senhores, este é o tempo, fazendo pergunta: senhores, este é o tempo? Eu não sei, porém estou lhes perguntando. Quero que pense, ou será esta hora quando novamente será: eis o Cordeiro de Deus. Mais uma vez vai se repetir, como João disse: eis o Cordeiro. E teve alguém do ministério de João que deixou o ministério de João e seguiu aquele Cordeiro, aquele novo ministério. O irmão Branham está pregando essa mensagem dizendo: está chegando a hora. Glória a Deus. E quando novamente, em outras palavras, não João Batista agora, mas eu vou dizer: eis aí o Cordeiro. E eu quero ver se tem algum daqui do meu ministério que vai seguir ele, que vai seguir esse novo ministério. Glória a Deus. Aí o irmão Branham vem no sétimo selo, 327, ele diz: talvez esse ministério em quem tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra, eu tenho assentado uma fundação. Se tem, estarei deixando vocês definitivamente. Não haverá dois de nós aqui ao mesmo tempo, irmão. Não haverá dois de nós aqui ao mesmo tempo, porque ele era o precursor e tinha um ministério do precursado.
E o precursado seria o ministério do Espírito Santo para converter, para convencer as pessoas do mistério e ministério que estava relacionado ao 7º anjo. Aí o Mombrana vem e diz assim: não haverá 2 de nós aqui ao mesmo tempo. Estão vendo? Se for isto, ele crescerá e eu diminuirei. Oh, meu Deus. O ministério de Cristo, o anjo forte, vai crescer e eu vou diminuir. Em outras palavras, vocês têm que deixar este ministério e seguir este novo ministério. Vocês têm que deixar essa primeira e segunda etapa e seguir essa terceira etapa. E glória a Deus. Que coisa, né? Mas eles não atentaram. E sabe o que eu chamo para esse povo? Esses discípulos de João Batista? Você vai ver que nos dias do irmão Branham não apareceu ninguém para que se colocasse de pé e dissesse: eu vejo. Não apareceu. O irmão Branham vem e diz que Paulo, ele conheceu Cristo depois de sua morte e ressurreição por revelação, e ele conheceu o ministério daquele que o próprio João disse: convém que ele cresça e eu diminua. Agora já tinha terminado o ministério de João, tinha terminado o ministério de Jesus, já tinha entrado no ministério de Pedro, ministério ali de Atos, tinha entrado no ministério de Paulo, e sabe o que aconteceu? Paulo vai lá para Atos 19 e encontra quem ali? Discípulos de João Batista. E aí vem em Atos 19 e diz assim mesmo: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Agora encontraram esses discípulos de João Batista onde? Em Éfeso. O irmão Branham vem e diz que Éfeso significa relaxados, afrouxados. Esses crentes discípulos aqui de João Batista, são hoje esses discípulos de primeira e segunda etapa do irmão Branham, relaxados, afrouxados, que perderam o primeiro amor à palavra, deixaram o verdadeiro Cristo. Ei, glória a Deus. Quando eu digo deixar o verdadeiro Cristo, eu já jogo para dentro do ministério hoje. Porque aquela igreja de Éfeso, ela começou no fervor do Espírito, diz o irmão Branham, e eles relaxaram e perderam, na verdade, o primeiro amor e foram influenciados e mergulharam nas profundezas de Satanás. Estas pessoas que têm deixado o ministério de Cristo hoje, o ministério dos selos, e têm regressado a uma primeira e segunda etapa, ou até mesmo uma terceira etapa pirata, elas têm mergulhado nas profundezas de Satanás. Eles são relaxados e afrouxados. Foi esse discípulo que Paulo encontrou. Agora, Paulo não foi um convertido nem de João Batista. Agora preste atenção. Não estava nem lá em Pentecostes. Ele conheceu depois de muito tempo. E tinha uma mensagem agora que estava confirmando, selando, levando, na verdade, aqueles discípulos de primeira e segunda etapa a um ministério de terceira etapa, que já estava dentre os gentios. Veja se não é isto que está acontecendo hoje. O ministério do pastor Osmar. Pastor Osmar não estava lá em primeira e segunda etapa do irmão Branham quando ele estava vivo. Pastor Osmar não estava lá quando os selos foram revelados. Oh, glória a Deus. Pastor Osmar veio receber depois de muitos anos a revelação. E o que o pastor Osmar está fazendo hoje? Está indo a Atos 19, como Paulo foi ali. Acontecimento dos dias, esses efesianos relaxados, afrouxados na vida espiritual, deixaram o primeiro amor à palavra, Cristo e os selos, e voltaram às profundezas de Satanás. Eles têm que saber que eles têm que ouvir uma mensagem através de um revelado. Como esses discípulos de João Batista, de primeira e segunda etapa, ouviram a mensagem de Paulo. E sabe o que Paulo disse para encerrar? Paulo vem e diz: agora preste atenção, Éfeso relaxado. E a qualquer momento, qualquer um que deixa o ministério de terceira etapa e regressa a um ministério como esses que eles têm regressado aí, são relaxados, afrouxados, e eles mergulham nas profundezas de Satanás, porque eles deixam a profundeza de Deus e vão para as profundezas de Satanás. Aí Paulo vem e diz, encerrando, e disse: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ah, mas João Batista falou.
Eu vos batizo na água, mas vem um depois de mim que vos batizará com o Espírito Santo. O irmão Brana falou. Tem chegado a hora, meus irmãos, em que uma vez mais uma voz vai dizer, eis aí o Cordeiro. O irmão Brana vem dizer, eis aí o Cordeiro na revelação dos selos. Eu batizei vocês, levei o meu ministério de primeira e segunda etapa, levou vocês a ser batizados nas águas, segundo a restauração, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas esse ministério de terceira etapa que eu vos estou apontando, que é Cristo, aquele que vem de cima, ele vos batizará com o Espírito Santo, e esse batismo vai preparar vocês para a fé de rápido, para transformar vocês e tirar vocês desta terra. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tiago, capítulo 5, versículo 13. São Tiago 5, 13. Amém? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, e ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Sentai-vos. Que o Senhor Jesus possa acrescentar suas bênçãos à leitura da palavra. Eu li essa escritura, e porque no final vou estar orando pelos enfermos, e as pessoas que quiserem vir para me orar, fazendo a oração como diz a Bíblia, né? Ungindo com azeite em nome do Senhor, né? Que todo mal saia. E a gente também tem que frisar uma coisa aqui, que muitas das vezes certas enfermidades em nossas vidas, todos nós nos colocamos, né? É falta de confissão. Então, tem coisas que a gente comete e a gente nem lembra, né? A gente não lembra. Por isso que muitas esses pecados que a gente não lembra, a gente sempre ora, Senhor, me perdoa até aqueles pecados que eu não recordo. Mas tem coisas que a gente comete, a gente faz, nós fazemos, e aquilo muitas das vezes causa aquela enfermidade. A gente tem muitos testemunhos, eu não vou entrar nesta área de cura. Eu vou orar no final pelas pessoas que estão enfermas. E as pessoas que tiver necessidade que venha e eu possa ungir com óleo, orando, porque é engraçado que as igrejas, elas dão este óleo consagrado a todas as pessoas, mas o direito desta oração diz que é o presbítero da igreja, é para o pastor da igreja. Então tem muitas das vezes que a pessoa precisa confessar. E às vezes não é só confessar. A pessoa precisa pedir perdão. E às vezes não é somente pedir perdão.
Às vezes é a pessoa se perdoar. Perdoar aquela pessoa que deve. Porque se você não consegue perdoar, fica desesperada também que Deus não te perdoa. Desesperado que Deus não te perdoa. Para você ser perdoado, você precisa absolver. Você precisa perdoar também. Porque tem pessoas que não conseguem perdoar. É muito difícil isso. Então, a falta de perdão, a falta de confissão, muitas das vezes, cria aquela enfermidade, cria aquele espírito, entra naquela fraqueza e traz aquela enfermidade que só através, o Mombrana diz que não adianta a gente derramar um balde de óleo na cabeça da pessoa, não adianta a gente orar, trazer um homem que tem até o próprio dom de cura, como o Mombrana, né, que ele não pode mais vir, mas nos dias dele ele falava isso, e a pessoa não confessar. A pessoa precisa confessar. Então vamos aqui, almas que estão em prisão, no parágrafo 310. Mombrana diz assim: se é inquestionável a primeira e a segunda puxada, então aqui não está nem fazendo, ele não está fazendo nem uma pergunta, aqui ele está fazendo uma afirmação. Se é inquestionável a primeira e segunda puxada, então não tem como a gente questionar a primeira e segunda puxada, porque primeira e segunda puxada, nós sabemos que Noé teve a sua primeira, sua segunda e sua terceira puxada. A gente pode ver que Noé, enquanto ele estava pregando a sua primeira e segunda puxada, ele estava pregando para a população. Ele estava pregando, ele tinha uma mensagem para o mundo. A sua terceira puxada, a terceira puxada de Noé, já foi Noé entrar dentro daquela arca. Não adiantava mais Noé querer puxar alguém para aquela arca, porque a pregação dele foi uma pregação silenciosa. Só era ali dentro. Não era mais por de fora. Mombrana diz que quando Noé entrou dentro daquela arca, ele passou quase 120 anos pregando a mensagem e repetindo a mesma coisa. Nós temos 22 anos e tem irmãos que são atrevidos. Teve um irmão que, eu e o irmão Aldo pregando, ele postou lá e diz que é dos nossos. Ele diz que é dos nossos. Aí eu passei 2 anos afastado, eu voltei e agora é a mesma coisa. Então te afasta de novo, que se passar mais 10 anos, nós vamos continuar pregando a mesma mensagem, porque nós só temos isso. Não adianta a gente querer pregar sobre o ministério de Moisés e Elias, porque não é para nós. A gente toca em algumas coisas, mas é para eles. O nosso ministério é o ministério de comer o livrinho e profetizar outra vez a povos, nações, línguas e reis. Este é o nosso ministério. Então, isso aqui é para o eleito. Então, Noé passou ali quase 120 anos dentro daquela arca. Eu digo quase, porque depois que Noé entrou dentro da arca, ele passou 7 dias sem o dilúvio descer, sem a destruição vir. Então, ele passou dando esta oportunidade para o povo, mas o povo era o mesmo povo que nós temos hoje, que não é o povo de Deus, porque o povo de Deus ele não murmura contra a mensagem. Nós sabemos que os murmuradores, eles não herdarão o reino dos céus. Os murmuradores, eu não estou dizendo nós como seres humanos, que a gente murmura de tudo às vezes. A gente mesmo murmura, né? A gente murmura, nós como seres humanos, do ser humano já é isso, de murmurador. Então, mas eu estou falando é você murmurar contra a mensagem do dia. Você não pode murmurar contra a mensagem do dia. Então aquelas pessoas, elas murmuraram, elas reclamavam, elas zombavam da mensagem. Noé,
Eu já passei 10 anos te ouvindo a pregar. Eu me afastei 30 anos e voltei agora, e tu dizendo essa mesma mensagem, vai chover. Olha, vai cair água. Eu estou construindo uma arca para o povo. E é engraçado que Noé nem pedia para ninguém ajudar ele. Era um homem só mesmo. Não precisava de ajuda. Você acha que um homem que é levantado por Deus, ele precisa de ajuda? Está com ele. É Deus que está com aquele homem. Então, ele não precisa de ajuda. Noé não precisava de ajuda. O ser humano, sim, carente, é carente. Ele acha que as pessoas vão ajudar ele, mas muitas das vezes parte daquela mensagem. Você sabe por quê? O povo de Noé, aquelas 8 almas que se salvaram da família dele, que foi o único que salvou, que ele até eu acho que era para Noé, quando ele via que pelo menos aquela família dele cria nele, aquilo era um conforto. Você acha que foi diferente dos dias de Noé? De Moisés, me perdoe. Foi diferente dos dias dos outros profetas. Foi diferente dos dias de Jesus. Foi diferente dos dias de Lutero, de Wesley, de Brana. E é diferente nos nossos dias. Então, aí as pessoas vinham, só tem isso a pregar. Mas depois que ele entrou dentro daquela arca, ele passou 7 dias sem vir a destruição. E é interessante, irmão, que quando Noé trancou por dentro, Deus trancou por fora. A misericórdia, ela tinha, a terceira etapa é para pregar para almas que estão em prisões. As pessoas que esta mensagem atormenta elas. O cordeiro sair do trono é um tormento a elas. A era terminar, não há mais sangue no propiciatório, é um tormento para ela. O novo nome de Deus é um tormento para ela. Almas que estão em prisão, elas são atormentadas, não é que nós somos os atormentadores, é a mensagem que atormenta elas, porque elas não têm a eleição, nem a capacidade de crer no que está sendo pregado. Então, se é inquestionável a primeira e a segunda puxada, há dúvida em sua mente sobre a primeira e a segunda puxada? Aí ele faz uma pergunta, há dúvida se é inquestionável a primeira e segunda puxada? Vamos lá para a primeira e segunda puxada, como eu falei de Noé. Teve a primeira e segunda puxada de Moisés, de Josué também, sua primeira e segunda puxada. Aí vem Jesus com sua primeira e segunda puxada. A primeira e segunda puxada do Senhor Jesus Cristo foi atrair a atenção das pessoas. É engraçado, né? Fico pensando. Esse ministério de comida, né? Agora tem um ministério de comida. Ministério de cesta básica. Olha, irmão, Jesus mesmo disse, vocês me seguem é pela alimentação que vocês viram eu multiplicar. Mas vocês não têm que me seguir pela comida que perece. A comida perece. O que não perece é a palavra que é eterna, é o selo que é eterno, é os trovões que é eterno. Esse não perece, esse prevalece, porque ele é eterno. É esse que nós precisamos. É esse que nós precisamos. Então, há dúvida em sua mente sobre a primeira e a segunda? Então nós não temos dúvida, porque nós vemos na Bíblia, primeira e segunda etapa, ele multiplicando os pães, os peixes, e atraiu aquela multidão, 5.000 pessoas ali ao redor dele. E quando viram que ele tinha atravessado para o outro lado, o pessoal entrou no barco e queria seguir, porque era a comida que eles queriam. Aí a sua segunda etapa foi discernir a intenção do coração das pessoas. Ele discernindo e contando para aquela mulher, para aquela prostituta, quantos maridos ela tinha, e aquele marido que ela vivia não era ainda o marido dela. E aquela mulher, ela poderia ser uma prostituta por fora, mas por dentro ela era uma mulher virgem.
ela era predestinada para crer em Jesus Cristo. É como você, é como eu. Nós fomos predestinados para crer nesta mensagem do dia. Então, a dúvida em sua mente sobre a primeira e segunda puxada sucedeu como ele disse. Sucedeu, deu tudo certo ali, sucedeu. Ele atraiu a atenção daquelas pessoas. Ele discerniu como um profeta, como um vidente de Deus, discerniu as doenças, as enfermidades. E o próprio anjo disse: se você fazer com que as pessoas creem em ti, nem o câncer vai ficar diante de ti, nem o câncer. Porque o câncer naqueles dias não é como hoje, que hoje já tem recursos para fazer o tratamento, mesmo ainda há uma necessidade muito grande de Deus para o câncer, para qualquer outra enfermidade. Mas naqueles dias era a explosão do câncer, era uma coisa que a medicina desconhecia. Mas nem o câncer ficava diante dele, se tu fazer com que as pessoas cresçam em ti. Então, até para a pessoa orar por você, você tem que crer naquela pessoa. Você tem que crer que aquela oração que aquela pessoa está fazendo a você, para você, ela já foi recebida diante de Deus. E o teu problema, a tua enfermidade vai ser solucionada. Todo mal vai sair da tua vida. O irmão Brana diz que o que faz as pessoas morrerem de câncer é porque elas têm medo de morrer. Se elas não tivessem o medo do câncer, se elas não tivessem medo, nem o câncer ficaria diante dela, porque Jesus Cristo, em Isaías 53:5, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos trazia a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós já fomos sarados. Então é tomar isso, é tomar posse disso, é você crer nisso, que ele já fez, ele não vai fazer, ele não vai te curar, ele já te curou. Igualmente a salvação, ele não vai te salvar, ele já te salvou. Ele não vai te redimir, ele já te redimiu. Ele não vai ainda revelar, ele já revelou e está manifestando hoje essa revelação para todos nós que cremos em sua mensagem. A dúvida em sua mente sobre a primeira e segunda puxada, a primeira e segunda puxada, não somente de cura, não somente de discernimento, mas era o Elias vindo para restaurar todas as coisas. Atos capítulo 3, versículo 21, convém que o céu contenha o Cordeiro no trono. O Cordeiro tinha que ficar no trono de intercessão. Até que Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, restaurasse a doutrina apostólica, restaurasse o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, restaurasse o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus Cristo não foi revelado. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não era para Malaquias 4, verso 5 revelar, era para ele restaurar. Restaurar o nome, restaurar o batismo. Tirar esse batismo pagão que a igreja romana, católica romana fez, títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Eles queriam apagar e varrer o nome do Senhor Jesus Cristo da face da terra. Mas só que eles cresceram que nesta Bíblia tinha promessa, e esta Bíblia tem promessa, como eles querem varrer a Bíblia novamente, o nome do Senhor da face da terra, mas tem promessa para nós, para a noiva gentia ainda. E Deus cumpre essa palavra. Deus está cumprindo hoje esta palavra. Por mais que ele queime esta Bíblia, por mais que eles mudem o sentido dela e da palavra dela,
mas eles estão muito atrasados, porque estes versículos, esta Bíblia, esta mensagem do sétimo anjo já está materializada em nós. Já está em nós. A dúvida em sua mente sobre a primeira e segunda puxada sucedeu exatamente como ele disse, a congregação disse amém. Então, por que questionar? Por que questionar a terceira vez? Por que você questionaria o pastor de 30 anos de mensagem? O ministro? Por que você questiona a terceira puxada? Se a primeira e segunda não foi, irmão, só existe a primeira e segunda por causa da terceira. Se não existisse a terceira, não existiria, não teria valor de ter essas fases de primeira, segunda, se não houvesse a terceira. A terceira é o ministério adicional do profeta. Por que você questiona? Então, por que questionar a terceira vez? Porque você questionaria, as duas primeiras foram identificadas pela Escritura. Eu provei para vocês esta manhã que a terceira também é identificada pela Escritura. Irmão, está em toda a Bíblia. Desde Gênesis, Apocalipse, todos os ministérios tiveram primeira, segunda e terceira puxada. Você pode ver. Jesus, sua primeira, segunda e sua terceira puxada. Aí vem Brana, primeira, segunda, a restauração. Não sair do trono de intercessão depois que tudo tivesse restaurado, era para a igreja receber. Como Israel falhou de receber, ele veio para os seus, era para eles ter recebido ele ali, eles não receberam. E assim os próprios crentes, ministros, pastores, que diz que crê na mensagem, era para ele receber a abertura destes 7 selos, e eles rejeitam. Ele rejeita que é o próprio Deus, ele rejeita a manifestação de Deus hoje, na esposa do Senhor Jesus Cristo. Então, como pode este ministro, como pode este pastor ter uma mensagem para preparar a igreja, para ter uma fé de arrebatamento, que fora destes trovões não tem fé de arrebatamento? Eu não queria fazer parte de um ministério que não tenha fé para rapto. Pode ter cura, nós temos. Pode ter as bênçãos de Deus, nós temos. Pode ter a Santa Ceia com pão armo, vinho puro, lava-pés, nós temos. Isso é muito bom, mas isso ainda é a virginércia, ainda precisa do azeite, ainda precisa do óleo, ainda precisa do Espírito Santo, que óleo é o tipo do Espírito Santo, ainda precisa endereçar esta lamparina, e à meia-noite já houve o clamor. Deus repetindo novamente, é a meia-noite para a noiva tem gritado, preparai-vos. O irmão Brana mesmo revelando, foi proibido dele explicar a alguém, ele não poderia explicar aquele ministério ficou oculto, mas teria um para levantar e manifestar e repetir o que este sétimo anjo não pôde falar. Nós estamos falando, João está falando, a igreja está falando, a esposa está falando. A povos, nações, línguas e reis. Mas quando começar a declarar sua mensagem, veio a primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecias. Terceira puxada, abertura de quê? Abertura da palavra. Irmão, tudo mastigado. Será que o camarada é cego ou é a popularidade? Hein? Eu fico com o irmão Brana, mas antes de a gente comer água do riacho, tomar água
creme crack ainda é bom, né? Tem uma bolachinha que é mais dura, que só falta quebrar o dente. Lembra como é o nome daquela bolacha? Aquela do Aguissal. É preferível de que se comprometer e não pregar esta verdade. Quem tem que abandonar a gente com uma palavra dessa? Mas opa! Terceira puxada, a abertura da palavra. Os mistérios velados. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, a qual ele anunciou aos seus servos, os profetas. Terceira puxada, os mistérios revelados. Não é 6 selos, como muitos pregam por aí, que há só 6 selos. Se existe 6 selos abertos, como é que eu sei que estes selos foram revelados? Como é que eu sei que o primeiro selo foi revelado? É por causa do sétimo. Se não houvesse o sétimo, eu não saberia o que era o primeiro, eu não saberia o que era o segundo, eu não saberia o que era o terceiro, eu não saberia o que era o quarto. É porque este quarto foi manifestado. Vamos ver, olha só, não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profeta. Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele revelou, ele não precisa ressuscitar. Você sabe por quê? Você sabe por quê Deus rejeitou Saul? Você sabe por que Deus recolheu mais cedo Saul? É porque ele foi consultar uma feiticeira. É assim que a igreja está fazendo. As feiticeiras hoje são as igrejas. Elas são espíritas. Elas são espíritas. Elas querem trazer uma pessoa que já foi, só que ele é da 6ª dimensão, ele é não da 5ª dimensão. O espírita, ele só consegue buscar um espírito que está aprisionado na 5ª dimensão. Uma alma que foi lavada e comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ele não traz de volta. E Saul foi lá. Aí tu diz, pastor, e agora? Se Samuel era crente, sim. Agora vamos aqui, irmão. Samuel, ele estava sobre o sangue de bodes, sangue de cordeiros. Então, só cobria o pecado, não apagava o pecado. Samuel estava no paraíso, mas depois que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e verteu seu sangue, o paraíso foi aniquilado. Agora não pode mais. Agora são dimensões. Deus aniquilou o paraíso e tirou aquele santo do paraíso que ele veio trazendo. Agora eles estão na 6ª dimensão. Agora é dimensões. É dimensão. Não tem como você trazer um crente salvo novamente aqui. É o que eles querem fazer. Eles estão esperando o irmão Brana ressuscitar. Quando que era para ressuscitar, era que o irmão Brana pregou, que é esta mensagem. Esta mensagem ressuscitou e eles não viram. Ela ressuscitou no ano 2000 e ela está aqui conosco, ressurreta. Jesus Cristo mesmo, através de sua palavra, através destes 7 selos. É Ele mesmo e eles não veem. Eles não conseguem ver. Mas, não há mais ordem mais superior para revelar a palavra do que profeta, mas a única maneira do profeta poder ser vindicado é pela palavra. Porque a noiva é vindicada, porque João é vindicado, é porque nós temos a palavra para o nosso dia, aquilo que Brana comeu, mas foi proibido profetizar. Então teve que ter nós de novo para comer, e agora nós estamos profetizando outra vez. É outra vez, é porque já foi profetizado, mas não foi declarado público.
Lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Foi. Não será. Não estamos aguardando. Mas ela já foi a abertura dos 7 selos. Hein? A abertura dos 7 selos para revelar a verdade oculta que tem estado selado na palavra. Vocês veem isto, igreja? Vocês estão compreendendo isso? Congregação diz amém. Vocês podem dizer amém? Amém. Aí através da internet você pode dizer amém? Então, não é nesses dias lá de primeira e segunda etapa. Ele fala aqui do Janes e Jambre aqui também. Não é somente lá. Porque no dia de Mombrana existia copiadores. O Mombrana explicou a primeira e segunda etapa. Ele explicou como era a cura, funcionava, e o pegar na mão, e tinha um bocado de copiadores. Mas esses eram copiadores carnais. Agora aqui, os copiadores não é mais da cura divina. Os copiadores não é mais de primeira e segunda etapa. Aqui, os copiadores é da terceira etapa. Mas aqui não há personificação. Não há. Olha só, então é nesse dia quando estas coisas é para acontecer que Janes e Jambre só mudou de máscara, só mudou de pele, assim como Jesus mudou de pele. Jesus mudou de pele outra vez. Saiu de Moisés para ele mesmo em carne, Jesus Cristo. Saiu dele, ele era Paulo, de Paulo Irineu, de Irineu Columba, de Columba Lutero, de Lutero para Wesley, de Wesley para os pentecostais, dos pentecostais é Deus mudando o irmão de pele para Brana. De Malaquias, o mesmo homem 3 vezes, Malaquias 4, verso 5, o filho do homem, São Lucas 17, verso 30, Apocalipse 10, 7, é o mesmo homem, Deus mudou de pele dos pentecostais para Brana, da restauração dos dons de William Seymour, de Charles Parham para Brana. Agora é impressionante, as pessoas deviam captar que Deus amou este nome Brana. Tem pessoa que tem medo de que igreja você é, de que mensagem você é. Não adianta, você tem que falar. É de Brana. Tem pessoas que não gostam de falar, tem medo de falar. De que igreja? Quando Brana, eu nunca vi isso. Tem pessoas que dizem, eu nunca vi isso, não. É nova? Não. Tem muito tempo, é a continuidade da doutrina apostólica. Tem muito tempo isso aí. Só que agora ele veio manifestar para nós aqui. É Brana. Qual é o nome do teu tabernáculo? Bran. Tabernáculo Bran. Não adianta, irmão. Não adianta você querer falar em Moisés sem tocar. Não adianta você querer falar da lei sem tocar no nome Moisés. Não adianta você querer tocar em arca sem antes tocar em Noé. Tem que falar o nome Noé. Não adianta você falar em graça sem falar em Jesus Cristo. Não adianta você querer falar revelação dos 7 selos sem tocar em Brana, no 7º anjo de Deus. Não adianta você falar em João sem falar. Você entende, né? Sem falar não adianta. Não adianta. Isso que você teve uma experiência, nós somos agradecidos. Nós não somos mal agradecidos. Nós somos agradecidos pela dádiva que Deus tem nos dado de levantar um ministério de uma só pessoa para esclarecer estas coisas, porque senão nós ainda estávamos com esse cordeiro lá no trono de intercessão, porque tínhamos os selos, tinha as demais mensagens de 63 para frente e não víamos nada. Hein?
os personificadores aparecerão novamente, tal como eles fizeram com Moisés, apareceu com a palavra original para dizê-los. Eles parecem para personificá-la exatamente certo. Vê, Mateus 24 significa falsos ungidos. Falsos ungidos hoje com a terceira puxada. Irmão Brana diz que você vai querer fazer uma cirurgia com um enfermeiro novo, com um médico novo, com um cirurgião novo. Você vai querer fazer uma cirurgia com aquele cirurgião experiente. Você vai largar o seu pastor com a terceira puxada, que não tem outra mensagem, só se houvesse o 8º selo. Mas não tem 8º, só se houvesse o 8º mensageiro, mas não tem o 8º. O 8º é Cristo, volta à eternidade. Cristo é a eternidade, é uma aliança, não tem fim. E esse Cristo, ninguém toma o lugar dele. O anjo do pacto, que é Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ninguém toma o lugar dele. Não pode falar. As pessoas, elas são buscadoras de sinal, diz a Bíblia. Elas correm atrás de sinal. Nos dias de Jesus, ele disse, mostra um sinal. Se tu mostrar um sinal, nós creremos em ti. Ele disse, nenhum sinal será dado. Nós não precisamos de sinal. Nós precisamos é crer na promessa do dia. E os sinais, eles nos seguem. Não é isso que a Bíblia diz? Todo aquele que for batizado será salvo. Ele não manda você buscar o sinal primeiro. Ele manda você arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não manda você correr atrás do sinal. E estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Então esse sinal te segue. Tu acha que é só o pastor que pode orar por você? Não. Teu marido pode orar por você. Mas às vezes a gente fica tão íntimo. Você tem que quebrar essas intimidades no lar. Essas vergonhas. E pedir, meu bem, faça uma oração por mim. Porque se o teu marido é arrependido, é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus deu essa autoridade para ele. Jesus deu essa autoridade para você. E você tem essa autoridade. Não é só o pastor que tem, não. Você também tem. Você tem essa comissão. Agora, aqui, para você ungir com óleo, em nome do Senhor, tem que ser um pastor. A Bíblia fala que é um pastor. Então esse trabalho aqui é do pastor, tá bom? Agora vamos mais uma aqui. 38, agora este mensageiro de Malaquias 4. Aí é que você tem que colocar a cabeça espiritual para funcionar. Olha só. Ou então, mesma natural, olha só. Agora este mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7... fará duas coisas. Duas coisas são duas coisas distintas. Presta atenção. Primeiro, olha só. Primeiro, em Malaquias 4, o que é que ele vai fazer? Ele converterá o coração dos filhos aos pais. Converterá é restaurar. É restauração. Restauração. Malaquias 4 é restaurar o nome do Senhor Jesus Cristo que se perdeu através de 7 eras da igreja. Restaurar. Agora, isso. Segundo, primeiro, ele converte o coração dos nossos pais lá, apostólico, a doutrina apostólica a nós. Porque se não convertesse, ele não poderia revelar estes 7 trovões. Você recebeu o batismo em sua vida? Você recebeu, irmão, era para estes pastores, eles estão com estes selos desde 1969, aqui no Brasil. Não vou dizer 69, em 1975, por aí assim, 1980, esse povo que se diz ministro da mensagem, vocês sabem por que eles estão descrendo, vocês sabem por que eles estão voltando ao vômito, vocês sabem por que eles falam que o profeta falhou, é porque eles nunca foram chamados para seres ministros
serem ministros da esposa do Senhor Jesus Cristo, porque era para ele estar preparando. Olha, esse batismo é para te preparar. Esta mensagem de Malaquias está preparando para receber esta terceira puxada, porque a terceira puxada é batismo com Espírito Santo. É batismo com o Espírito Santo. Ele revelará, segundo ele, revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais, o que são a revelação de Apocalipse 10, irmão? Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. O que é isso? As revelações. O que são os 7 trovões de Apocalipse 10? São as revelações contidas dentro dos 7 selos. Isso daí já encerra o assunto. Isso daí já não tem mais questionamento. Serão este mistério verdade revelada divinamente. Para ser divino tem que ser Deus, não é de homem. Que converterão o coração dos filhos aos pais pentecostais. Será exatamente assim. Se Pedro tivesse o novo nome de Deus, não precisava desta revelação. E se é revelação, não precisa de ninguém de vir um profeta. Não precisava dos 7 trovões. Se diz que o novo nome, primeiro selo 283, que o novo nome seria revelado nestes 7 trovões, então não precisava de 7 trovões se não houvesse um novo, se fosse o velho. Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefa. Pedro, pedra, nome mudado. Senão, Simão, filho de Jonas, teu nome será Simão, filho de Jonas de novo. Isso não é novo, isso é velho. Isso é velho. E nós somos também novas criaturas. Você é nova criatura. A Bíblia se fez nova. Então nós somos novas criaturas. É por isso que o nosso costume não é este costume terreno. O nosso costume é do alto. A nossa inspiração é do alto. Por isso que nós cantamos os novos cânticos em nossas reuniões. É por isso que se vestimos como se vestimos, é porque nosso reino não é daqui. Né? É por isso que ouvimos a mensagem que ouvimos, porque ela que está cuidando, está nos preparando para tirar desta terra e um abrir e fechar de óleo. Almas que têm prisão 206, haverá um ministério que mostrará maravilhas. Joel assim disse, mas não haverá tempo para a redenção, não haverá tempo para a salvação. Está tudo terminado, o Cordeiro tem tomado o seu livro, termina os seus remidos. Termina os seus remidos. Se você crê, é porque você é um remido. Terminou. Você entrou. Tem como você sair, não. Você tentar sair, Deus te recolhe. Deus te leva. Deus começa a levar aquilo que a gente ama. Aquilo que o Jó disse, aquilo que eu mais temia aconteceu, foi todos os filhos dele. Eu acho que o que ele não temia, que era para levar a mulher, não levou, a mulher ficou. Ainda dizia, mas sou esse solteiro, rapaz. A mulher ficou ainda para... Ele é tão crente. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Mulher, como tu vem questionar das más coisas? Se nós aproveitamos e desfrutamos das boas, por que não aceitar as ruins? Se vem enfermidade, é porque Deus quer se manifestar como curador na tua vida. É para você aceitar sua palavra. Irmão Pedro, Deus te abençoe, irmão Pedro, que está nos ouvindo, aí em Paragominas. Estive na casa dele, e ele chegou comigo, ele disse que era tempo de acerto. O irmão dele chegou lá e ele pegou um pau e começou, tenho que acertar a minha vida. Eu preciso, essa é hora de eu acertar e
esta mensagem é a verdade, eu creio nela. Ele é um homem que não tem muito estudo, mas é um homem que tem muita sabedoria, ele tem um dom de Deus. É um homem muito, assim, muito carismático. Ele disse, eu só sei crer, pastor. Eu lhe chamei aqui porque eu quero aprender com o Senhor. Isso é bonito. Sabe por que Deus dá pessoas assim nas nossas vidas? De dizer que quer aprender com um homem leigo como eu, é porque eu aprendi de alguém. É porque eu aprendi de alguém. Eu aprendi de alguém. Eu aprendi de João. Eu aprendi de Osmar Rodrigues Costa. É um homem que nem eu. Mas ele começou a ver essas coisas. E eu comecei a ver a obra do Nicolaíto, o Cordeiro Saiu do Trono, e criei e vi que era verdade, era o que estava faltando. Irmão, eu não preciso mais nada para me completar, eu já estou completo. Você está completo? Você se sente assim? Porque se você não se sente completo, você está procurando algo e você vai achar. Eva estava procurando luz e ela achou, mas luz fora da palavra, que não é luz, é clarão. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas os selos veio para dar vida e vida em abundância. Vamos lá, vamos continuar. Assim como Jesus primeiro pregou e foi rejeitado. Jesus pregou e foi rejeitado. Primeiro, Deus vem e a mensagem é rejeitada. E acontece com todo. Não pense que aqui é a terceira etapa, que nós não tivemos nossa primeira fase, nossa segunda fase e nossa terceira fase. Então, a primeira, até que nós fomos muito popular. Era tanta gente que tinha na igreja. Tu vê a igreja de Franca quando passa lá, né? Hein? Só tem já. Parece que é só a família do pastor e mais alguns, né? Hein? Mas você, em 2004, antes da mensagem, um só homem, antes do novo nome, era cheio, né? Hein? Nós temos essa fase aqui dentro da terceira etapa, de primeira e segunda etapa. Nós estamos nessa fase aqui, ó. Jesus primeiro pregou e foi rejeitado. Então foi e atormentou aqueles que estavam ali. Pregou para aqueles que estavam em prisão. Primeiro as pessoas rejeitam. Depois essa mensagem começa a atormentar. Será se ele não consegue pregar outra coisa sem ser cordeiro fora do trono? Nós não sabemos falar mais de outra coisa. Nós aprendemos com o nosso pai. O nosso pai Bram. Nós aprendemos com ele. Então, simplesmente Deus usou só um tutor aqui no Brasil para nós. Um tutor. Um tutor é um professor, né? No Antigo Testamento era aquele que guiava aquela criança. Deus sempre tem esses tutores para vir nos ajudar. E ele sempre não pega tutor de seminário, ele não pega tutor em PhD, ele pega gente de quarta série. Assim como eu sou de quarta série, irmão Modaí é da quarta série incompleta. Eu fiz o 7º grau na marra, daquele lá que é, como é? Aquele que é de 2 séries. Aí foi até a 7ª, e quando chegou na 7ª, aí era tanta coisa que eu abandonei, eu fugi da escola. Por isso que eu não sei falar. Mas o Cordeiro Saiu do Trono, eu sei falar bem. Amém. Apocalipse 10, do 8 a 11, eu sei falar bem. Posso não ter palavras, porque eu não tenho, mas eu quero assim mesmo, porque se eu tivesse, eu não estaria aqui. Se eu estivesse, eu não estaria aqui. Eu estava falando bonito, sendo falcão. De que adianta ser um falcão, falar o bonito, ter uma igreja estrondosa, grande, bonita, mas não ter arrebatamento? Eu quero arrebatamento. E o povo que me segue é porque tem sede de arrebatamento. E se você tem sede, há um arrebatamento para responder essa sede. Amém? Vamos voltar daqui, eu volto. Vou aqui de novo. Estava ali, pregou para aqueles que estavam em prisão, que não podiam se arrepender, sem tempo para a salvação. A alegria nossa. Que a gente olha para os nossos filhos, como o irmão Brana viu, e a gente não vê dentro. A gente olha para os nossos parentes e não vê dentro. Mas a alegria é a intercessão que Brana fez, que Deus fez através de Brana para nós.
e que nossos filhos estão dentro dessa salvação. Talvez ele não esteja dentro, ou pode estar dentro, que ele pode mudar a coisa, pode virar. Pode virar. Na verdade, quem pensa que está dentro, e aqueles que a gente pensa que está fora vão entrar, e os que estão dentro estão saindo. Não é isso mesmo? Não foi essa grande surpresa que Lutero disse? Que ele chegaria, ia se surpreender de pensar que pessoas que talvez ele pensasse que iria estar lá e não encontrar, e aqueles que ele não pensaria e estariam lá. Não é isso que está acontecendo aqui? Hein? Quem pensava nós, aqui do Pará, que fosse crer e ficar aqui, firmezinho? Não precisamos de Franca. Não precisamos, nós vamos, porque Deus dá essa oportunidade de ir, somos agradecidos. Para mim é uma revelação em Franca. Mas se não fosse, nós creríamos do mesmo jeito, estaríamos aqui do mesmo jeito, porque isso aqui é a verdade. E eu não estou esperando o pastor sair da palavra para me abandonar ele. Se ele sair, eu saio com ele, porque Deus não erra. Deus faz as pessoas pensarem que o mensageiro está saindo da palavra, mas não está. Então Jesus saiu quando ele disse: quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tereis vida. E saiu da palavra. Aquele judeu, meu Deus, comer carne humana, esse camarada é um vampiro. É um vampiro. Mas só que mais tarde ele mostrou o que era o sangue, o que era a carne dele. Então o mensageiro, ele não erra. Deus faz ele falar propositalmente o desvelar de Deus. Parágrafo 22, que é para uns se firmarem, o que são, o que não são, não são. E se tu vê qualquer falha do teu pastor, você ora por ele. Mombrana fala isso. Se fala do presidente Abraham Lincoln, sabe qual é o nosso problema? É que a gente se mistura com a linguagem do mundo e começa a falar mal dos nossos governadores. Tu sabe qual é a nossa comissão para os nossos prefeitos, para os nossos governadores? Não é estar julgando as pessoas sem a gente saber. Porque para você dizer que uma pessoa é ladrão, você tem que ser uma testemunha ocular. E às vezes a gente fala porque é ladrão, é ladrão. Isso dá até processo na pessoa. O nosso dever da igreja é estar orando pelos nossos governantes, ou eles prestem, ou não prestem, vamos orar por eles. Ou do partido A, ou do partido B, temos que orar por eles. Esse que é o nosso dever. Não é estar tomando partido, não é estar escolhendo, não é estar... Nunca influenciei a minha igreja a votar em ninguém, já diz, o voto é secreto. O voto é secreto. Não precisa estar influenciando ninguém. Não é verdade? Não precisa. E nós temos que orar, não está falando mal. A gente fica só reclamando da gasolina, mas está andando de carro. Mas está. A gente tem que parar de reclamar, dar graças a Deus, que este Deus que te deu vai te dar mais, porque o justo vive da fé. Isso daqui é um teste que a gente está passando, e Deus sempre abençoa. Tem um arroz, tem um feijão. No nosso prato tem os olhudos, o tralhoto. O pessoal gosta muito de tralhoto. Aquele, já viu o tralhoto? É um peixe que tem aqui no Pará, que tem um olho desse tamanho. Aquele lá é o ovo, tendo o ovinho. Hein? Não é bom? Então, graças a Deus, a gente tem que ser agradecido para... mas está tudo caro, mas... Está faltando? Não, então vamos comprar, vamos ter fé, Deus vai abençoar, Deus não vai deixar, a nossa terra não é essa. Sabe por que Deus está fazendo isso, irmão? Deus não pode dar bonança para a gente. Se ficar tudo bem, eu duvido, os irmãos vão para as praias. Se tem irmão agora que era para vir para cá, está na praia, está visitando a chácara dele, está lá para a chácara. Ainda me avisa, pastor, não vai dar para mim que eu vou para a chácara. Que era para estar aqui. Deus sabe como te trazer aqui. Deus sabe fazer você orar. Deus sabe fazer você buscar. Deus sabe, porque o intercessor é Ele. Busque o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente quer buscar primeiro o que é nosso, o que é da gente, depois fica tudo atrapalhado. Aí não sabe o que fazer, que o problema está na gente.
Então a gente tem que consertar essas coisas. Mas graças a Deus, eu não sou contra você estar na chácara, mas contanto que você esteja conectado. E graças a Deus que a gente não tem o número do Pix passando aqui, né? O pessoal gosta dessas igrejas, que o pastor está pregando e o número da conta está passando. Aqui não, a gente não pede nem dinheiro. Porque os nossos crentes, eles têm revelação da coisa. Não somos contra você estar lá, mas está, ô pastor, estamos aqui, Deus abençoe, estamos assistindo. Agora, vai procurar a terra que não tem nem internet, aí perde o culto. Não pode perder culto. Um culto desse é uma semana que você perde, é um mês que você perde. Não sou contra você não vir na igreja. Eu sou contra você não ouvir, porque a igreja hoje está dentro da sua casa. Agora você vem aqui quando tem saudade, quer ter um companheirismo, quer ver o pastor em pele, né? Porque tem pessoas já dizendo, o meu pastor é Brana, mas ele já morreu. Esse espírito, o pessoal diz também, meu pastor é Lutero, mas ele já morreu, ele não é pastor de ninguém. O pastor tem que estar vivo. O pastor tem que estar vivo. E vivo não só aqui andando, vivo espiritualmente, vivo na mensagem da hora. Sem tempo de salvação. Este é o mesmo ministério que terá que se repetir novamente. Se repetiu em Brana e está se repetindo agora, novamente. E se isso pudesse ser a terceira puxada para os perdidos eternamente, e se for ali, eu espero que não seja. E se for, pense nisto só um minuto agora. E se for, Deus me livre. Eu tenho filho, vê? Isto, porém, seguramente parece bem semelhante. Você entendeu? E se for, e novamente isso tem se repetido aqui na mensagem de João, mas não logo aquele último nome tenha sido lançado no cloros, o alvejante. Então seus dias de intercessão terminam. Quem é sujo, suje-se ainda. Por quê, irmão? Nós não temos capacidade de se limpar. Quando você recebeu essa mensagem, você foi limpo em primeira e segunda. Agora Deus na terceira está te santificando ainda mais. Você nunca foi sujo. Tu disse, pastor, com todos os meus pecados, não, Deus te limpou. Deus já tinha te limpado antes de tu cair em prostituição. Deus tinha te limpado antes de tu virar um alcoólatra. Deus tinha já te limpado antes de tu ser um fumante. Deus tinha te limpado antes de você cobiçar. Ele já te limpou, Ele já te santificou antes mesmo. Agora, quando você recebe essa terceira puxada, Ele te santifica ainda mais. Que é Ele que santifica. Então seu dia de intercessão termina. Quem é sujo, seja ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo? Ele deixa o santuário, então torna um tribunal. Ai daqueles que estiverem fora de Cristo. Ai daquele. Você dá graças a Deus de estar nesses selos? Irmão, isso aqui não é para a gente entender, isso aqui é para a gente crer. Tem pessoas que são analfabetas, não sabem assinar o nome, não sabem ler, como o nosso irmão que é cego. Como é o nome dele, obreiro? Não é os cegos, não é os que estão cegos, porque tem muito, né? É aquele Ambrósio, mas crê. Crê. E ainda diz, eu queria que o senhor trouxesse o pastor Osmar aqui. Tem como? Eu digo que está difícil de vir aqui. O senhor não vai enxergar ele. O senhor tem que ouvir ele. Mas crê. Pessoa que é cega, mas crê. Pessoas no meu ministério que são analfabetas, que não sabem ler, mas crê. A pessoa vai lá, não. Porque ouve. O crer é pelo ouvir. O crer não é pelo ler. O crer hoje é pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A mensagem da hora. Apocalipse 10, do 8 ao 11. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar orando pelas pessoas enfermas e a pessoa que sentir que quer que eu possa ungir com óleo em nome do Senhor, pode vir aqui à frente que eu vou fazer isso, tá? Mas deixa ele ler os nomes primeiro, aí depois tu me dá o nome da oração aqui que eu vou ler.
e vou fazer isso. Tá bem, irmão Marcelo? Graças a Deus, Deus abençoe nossos irmãos pela internet, nossos irmãos aqui presentes. Para quem perdeu aí a escritura, chegou depois, o pastor leu em São Tiago 5,13. Tá bom, meus irmãos? Quem está conectado conosco nesse domingo é a irmã Dalva e o irmão João Pereira, seu esposo, lá em Goiás. Deus abençoe, irmã Dalva. Vanderlei Augusto, Everaldo Ribeiro, a Lohane Costa, né? É filha do nosso irmão Eliseu, aliás, irmão Eliseu, né? Lá com a irmã Juliette, todos ali no Igarapé-Miri, conectados conosco. E lá também está os filhos do irmão Isaac, pastor Mendes, o William e o Wesley. Estão conectados todos lá, na casa do nosso irmão Eliseu. Sebastião também está conectado, o irmão Juíli Paier. Deus abençoe, irmão Juíli. Everaldo Ribeiro, irmão Fábio e família em Tenoné, irmão Eliseu, né? Já falamos, irmão Francisco e família em Santo Antônio do Tauá, irmão Rony e família lá em Ulianópolis, irmã Juliette Braga, já falei também, né? Esposa do nosso irmão Eliseu, irmã Rosa Maria em Tenoné, irmã Daliane Souza, irmã Célia Alves em Uberlândia, Deus abençoe, irmã Irene Lopes, irmã Silvane, irmã Nazaré em Tenoné, irmã Helena em Tenoné, irmão Cosmo, irmão Tiago, todos ali da família, nosso irmão Cosmo, né, conectado lá em Castanhal. Deus abençoe a todos aí. João Pereira, pastor Berco dos Santos, irmão Aldo Pinheiro, Samuel Costa, irmão Kizan, irmão Neide, irmão Darcy e família, irmão Marcelo Pereira, Andréa Brana, Evaldo Torres, nosso irmão Evaldo, Deus abençoe, irmão Evaldo, irmão Ronaldo e família lá em Ulianópolis, irmã Rosa Luz, irmã Rafaela, esposa do nosso irmão Adriano, irmão Douglas, irmã Nilzete, irmão Carlinho, seu esposo, todos ali, né, conectados conosco. Deus abençoe, irmã Josiane, Eugênio, Sara Oliveira, Haroldo Cavaleiro, Joel Matondo, Leila Ferracini, Simon Nascimento e irmã Neri, ou Neri, né, em Timbó, Santa Catarina, eu creio que é isso. E Helenice, é daqui? Ah, tá. Deus abençoe, irmão Simon, irmã Neri, Deus abençoe. Helenice Carlos e Paulinha Correia, todos estes conectados, Deus os abençoe. Por estes pedidos, a irmã Nazaré, que está com gripe, o irmão Flávio, esposo da irmã Denise, vamos fazer também uma oração por ele, e a irmã Deliane, que está com dor de dente, oração pela irmã Deusa de Castanhal, esposa do irmão Cosmo, né? A gente não sabe, ela só pede oração, então nós vamos orar por esses pedidos. E você tem que crer, irmão. Você não pode duvidar. Quando uma pessoa ora, você tem que declarar que você está curado. E começar a dizer pelas suas pisaduras, eu fui curado. Você já foi, você não vai ser. Você tem que aceitar aquela cura e não duvidar mais. Porque assim como a fé, através da oração, ela cura as pessoas, a dúvida ressuscita a enfermidade. Se você, quando duvida, aquilo ressuscita. Perguntaram para o irmão Brana, até quando a cura dura, se a cura é duradoura? Ele disse, a cura dura até sua fé durar. A partir do momento que você começa a duvidar, você enferma de novo. Então você tem que ter fé que ele já te curou. Então vamos curvar nossa cabeça. E depois as pessoas que quiserem que eu possa ungir com óleo em nome do Senhor e repreender, você vem aqui na frente que eu faço isso, tá? A gente vai encerrar aqui e depois eu faço.
Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, sabemos que Tu não pode curar nenhuma dessas pessoas, Tu está impossibilitado de curar, porque o Senhor já curou. Tu precisa, Pai, eu te peço nesta manhã, que Tu tenha misericórdia de cada pessoa que esteja aqui e possa despertar a fé delas, para elas tomar posse daquilo que o Senhor já fez. Pelas suas pisaduras, a irmã Nazaré já foi curada desta gripe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo este mal de virose, esta bactéria, que ela possa, neste momento, tomar posse. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pelo irmão Flávio, que este mal, esta infecção, esta enfermidade, este demônio, seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Tu possa recuperar, restaurar a saúde do nosso irmão. Nós te pedimos, Senhor, que Tu tenha misericórdia destas vidas, da vida da irmã Deliane também, que está com dor de dente, Senhor. Tu é o maior cirurgião, Tu é o maior curador. Não há outro curador como o Senhor. Os médicos podem passar uma medicação, pode cortar, pode fazer uma operação, mas o curador é o Senhor. Então, neste momento, que esta dor, que este mal, deixe a irmã Deliane, ela seja curada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se ela está pedindo oração, é porque ela já fez todas as coisas, ela já foi no médico, ela já tomou a medicação e não passa. Então, que este mal, que esta dor, deixe ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Igualmente a irmã Deusa pede oração neste momento, a esposa do meu Cosmo, que Tu possa dar a bênção, se for uma porta que o Senhor possa abrir, que se for cura, que ela possa receber a cura, que este povo possa se sentir neste momento, não só esses, mas os demais que estão com enfermidade, e dependendo de uma oração, que elas possam crer que neste momento elas foram libertas e curadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Creia somente, não só essas pessoas que eu mencionei o nome, mas as pessoas aqui na igreja, as pessoas que estão enfermas. Você sabia que você pode crer por outra pessoa? Você pode crer. Aquele centurião, ele era gentil, e ele creu pelo criado dele. O criado dele estava com febre, estava passando mal, eu creio que era uma virose que ele estava, né? Talvez possa ser essa virose que nós temos agora. Ele estava, não sabia o nome lá, estava tremendo, com febre, talvez sem paladar, né? Sem olfato. E o centurião viu que o negócio era brabo mesmo, foi lá com Jesus. Aí quando ele convidou, ele disse que ia lá e disse, não precisa, basta uma palavra. Eu tenho soldado também a meu dispor. Quando eu olho só a fé desse homem, quando eu digo vai, ele vai, vem, ele vem. Então dá só uma palavra e meu servo vai sarar, não precisa tu ir lá, né? Que esse daí foi bom, né? Essa palavra para esses últimos dias é muito bom, né? Que às vezes a pessoa, quando quer receber o pastor, quer dar um suco, né? Então, não, basta uma palavra, né? Já evita muita coisa, né? Já evita que o pastor só anda com a equipe, né? Não dá mais para andar com a equipe, tem que andar só nesses dias aqui, nesses últimos dias. Então, basta uma palavra. E ele deu aquela palavra, quando ele chegou lá, que hora ele sarou? Foi na hora que ele tinha dado a palavra, porque ele creu. Então, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Amém? Nós somos só aquele que transmite, né? Mas é Deus que é por trás, somos só o receptor, mas é Deus, tá bom? A cura é Ele, não tem nada a ver com a gente, não recebemos, o pastor fulano orou. Tinha uma equipe que não está mais com a gente, mas o Modaí é santo, quando o Modaí ora, eu ficava olhando para eles, agora está aí, ó. Foram tudo embora, abandonaram o Odaí, hein? Não é, tanto eu como o Odaí, pastor João Bispo, é a mesma coisa. Eu vou responder. Agora depende da sua fé, né? Você sente que aquele pastor deve orar por você? Então é a sua fé, você colocou a fé. Creia que dá certo, tá bom? Deus abençoe a todos.
um bom almoço. Foi um prazer ter vocês todo esse tempo, né, aqui com a gente. A gente fica alegre, né, por ter, é um povo pequeno, mas um povo alegre, tá? Fico com Deus, tenham um bom almoço, todos. Mononato aí em Paragominas, esqueceu dele, irmão Pedro e Mononato, Deus abençoe em Paragominas. Irmão Ronaldo lá de Olianópolis, com toda a família, é uma igreja na casa do irmão Ronaldo, é muito grande. Olha, o culto de quarta-feira vai ser suspenso, que vamos estar de viagem, tá? Vamos estar ali em Garapé-Miri, depois vamos a Mamangal, e se Deus abençoar, abrir a porta, nós vamos chegar até Marabá, tá? Fique orando por nós. Eu ia sair, avisando os irmãos aí do Mamangal, que agora eles têm internet, que eu ia sair amanhã à tarde, mas não vai dar, que eu lembrei que tem uma consulta da minha esposa, e eu tenho que levar ela no médico pela manhã. E meio-dia o irmão Hermes é muito corajoso. Ele me convidou para almoçar com ele um camurim. Você sabe que é o peixe camurim, muito bom. Ele me convidou, mas eu estou pensando muito, que só para ir na casa dele e voltar é R$200. É melhor comprar o peixe por aqui, né? Mas a gente vai lá com o irmão Hermes. Deus te abençoe, um abraço forte, irmão Hermes. Irmão, como é o nome do irmão que está conosco, tem o pai dele? Irmão José, como é o nome do pai dele? Moacir. Qualquer hora a gente vai lá fazer uma visita para vocês, para o irmão Moacir, tá? É um prazer ter vocês conosco. Deus o abençoe. Jesus Cristo ainda hoje é o mesmo. Sua cura depende de crer. Ele está com as mãos estendidas. Ele é Deus de grande poder. No passado curou muita gente. No presente também vai curar. A coluna de fogo está aqui, e no momento exato ela vai operar. A coluna de fogo está aqui, e no momento exato ela vai operar. Este poder é poder de ressurreição, que faz o mundo falar e o cego enxergar e com perfeição. Lá perto do tanque de Betesda, um paralítico ali esperava. Quando o anjo a água movia, em sua frente outro mergulhava. Mas quando Cristo ali chegou, do paralítico ele se compadeceu. Ele disse para ele andar, e ele andou na frente dos judeus. Ele disse para ele andar, e ele andou na frente dos judeus. Este poder é poder de ressurreição, que faz o mundo falar e o cego enxergar e com perfeição. Jesus passava por Jericó, e um cego se pôs a gritar, porque ele bem sabia que Jesus tem poder para curar. A sua fé era tanta, e alguns queriam interromper. Jesus disse: tua fé te salvou, e naquela hora ele passou a ver.
poder de ressurreição, que faz o mudo falar e o cego enxergar, e com perfeição este poder